O acidente fatal na Getúlio Vargas envolvendo um cão e uma jovem de 27 anos traz, de novo, uma discussão sobre o monitoramento eletrônico da cidade, ainda que seja para inibir em larga escala todas as ocorrências na cidade. O vereador Roberto Meira falou sobre isso na tribuna. Infelizmente, ou não, os condutores, quando têm a ideia de um semáforo ou de um radar, ele muda o comportamento. Sempre quando você tem uma fiscalização, o seu comportamento vai mudar. Então, se você sabe que um determinado cruzamento, aquele radar, naquele cruzamento, se você violar ou se você passar no semáforo vermelho, que é desfavorável à sua passagem, e você for fotografado e multado, você respeita. Quando você tem radar distribuído em vários pontos da cidade, que nem na rodovia, quando você vai viajar a São Paulo, qualquer outro local, você coloca lá um aplicativo para alertar que você tem um radar. Exatamente por quê? Porque você vai obedecer a velocidade. Então, quando você tem vários radares ao longo da rodovia, o que acontece? Normalmente você vai na velocidade da via. A velocidade da via, o engenheiro não fez aquilo à toa, ele fez porque aquilo ali é a velocidade que é compatível para aquela via. E a mesma regra funciona para a cidade. Se você estabelece um limite de velocidade de uma determinada via ou determinadas vias e ela não é obedecida, ou seja, há um excesso de velocidade, o risco de você ter um acidente é grande. Como é que você faz para aferir excesso de velocidade na cidade? Não tem outra alternativa que não seja o radar. O radar é o único meio hoje legal, devidamente homologado pelo Código de Trânsito Brasileiro, para você fazer aferição e punir as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que defendo a colocação não de 20 radares, de 30 radares, mas de 200 pontos de radares na cidade. Você não precisa colocar os 200 pontos simultaneamente em funcionamento. Você coloca 20 pontos e você vai fazendo rodízio com os equipamentos. Isso é possível, as empresas fazem isso e trabalham dessa forma. Se você fizer isso, psicologicamente, as pessoas, quando vão passar naqueles pontos onde tem um radar, onde existe a sinalização de que lá existe um radar, elas automaticamente vão reduzir a velocidade. Então, reduzir velocidade é um fator fundamental para você evitar agravamento de acidente. O acidente pode até acontecer, mas ele vai ser o quê? Menos gravoso. Então, eu entendo que radar e lombada, que é um outro dispositivo mais econômico para o município, requer estudo técnico, também contribui para a redução de velocidade. Reduzindo velocidade e tendo uma fiscalização eficiente em sinais, em cruzamentos críticos, pontos críticos que nós falamos, que é onde você tem uma alta taxa de acidentes de trânsito e que exista uma fiscalização por meio de câmeras fotográficas, eu tenho certeza absoluta que a redução de acidentes ela cai vertiginosamente. O que não podemos é simplesmente, em razão de uma morte de uma jovem como essa, tentar encontrar o culpado, passar 2, 3 dias e esquecer do assunto. Nós não podemos fazer isso. E eu faço uma ressalva. Na tribuna eu disse que o motociclista passou no semáforo vermelho. Ao contrário, ele passou no semáforo favorável a ele, mas ele estava em alta velocidade e lembrando que no trânsito o pedestre tem prioridade. Se o pedestre estiver com o pé na faixa de trânsito, o motorista, a rigor, deve reduzir, parar o veículo para que o pedestre passe. Isso não foi obedecido. Ou, portanto, houve uma violação à regra de trânsito e aconteceu uma fatalidade. Paulo, não tem nenhum semáforo com câmera. Que eu saiba, não. Nenhum. Muito obrigado ao vereador Benedito Manuel Meira, que falou com a gente sobre, infelizmente, a necessidade de aumentar a fiscalização eletrônica em toda a área urbana, com mais pontos de instalação de radar, independentemente do funcionamento global de todos, na Tribuna Livre.